Olá, seja bem-vindo a mais um Prosa Cultural. No programa de hoje, nós vamos conversar com a reitora, quer dizer, com a rainha-tora da Univale, Lissandra Lopes Coelho Rocha. É um prazer te receber aqui nos nossos estúdios e uma honra pessoal para mim te entrevistar. O prazer é todo meu, né? Trocar essa experiência aqui é enriquecedor para mim. E além da posição de reitora, inicialmente Lissandra atuou dentro da universidade, dentro da docência, como professora da Univale. E aí é sobre isso que nós vamos conversar, sobre a experiência docente da reitora Lissandra Lopes Coelho Rocha. Nesse sentido, Lissandra, fala para quem está nos assistindo sobre a sua trajetória como professora dentro da Univale. Bom, né, já vão aí 21 anos de Univale, né? Eu entrei como auxiliar administrativo no curso de Direito e logo no ano seguinte, né, já tive a oportunidade de orientar estágios, então no NPJ, no núcleo de prática, no escritório de assistência, e a partir daí já iniciei na docência, né? Eu trabalhava com ética, trabalhava com processo civil, né? Então eu atuava no 5º período, no 8º período do curso de Direito. E foram muitos anos, né? Praticamente 10 anos de docência, né, no curso de Direito, né? Mesmo quando eu assumi a coordenação do curso, eu ainda estava em sala de aula, né, vivenciando assim, muito a proximidade mesmo com os alunos. E conta pra gente sobre a interlocução que você faz entre a formalidade do direito e as práticas pedagógicas, considerando o aluno como sujeito do seu próprio aprendizado, né? E considerando também que na era pós-moderna o professor, ele na verdade é um mediador da educação. Né, principalmente na área do direito, como a gente trabalha muito com a legislação, né, o desafio pedagógico é realmente uma metodologia que, né, desperte realmente o interesse do aluno. Porque, né, existe realmente, naturalmente da área, a formalidade. Né, as legislações, né, tá ali, é a lei, né, nua, crua, seca, mas que a gente precisa realmente aplicá-la ao dia a dia, né? Então, eu sempre trabalhei com caso concreto, né, com problemas do dia a dia, fazendo esse link com a legislação, principalmente na parte ética, por exemplo, do dia a dia de atuação do advogado, e também buscando levá-los a avançar, né? Sempre buscar um pouco mais. Então, no direito, tem sempre a oportunidade da gente aprofundar. Né? Você tem a legislação, mas você tem jurisprudência, você tem julgados, né? E isso vai evoluindo com o tempo. Então, é uma área que constantemente o aluno é orientado a estar buscando e estar estudando. E na atualidade a gente vê que a disseminação da informação e do conhecimento com o advento da internet atingiu a todo mundo, né? Aí como é que você vê a atuação do advogado nesse contexto, em que todos têm informação e que, por um lado, tem um advogado especialista na área, né? Seja penal, constitucional? Eu sempre acho que o advento da internet ela veio para somar. Ela sempre traz algo mais. Então, se era um pouco mais difícil, às vezes, né, buscar aprofundar, né, na doutrina, porque os livros, né, sempre foram muito caros na área do direito, a internet veio para ajudar nisso, né, e também facilitar as pesquisas de julgados. Então, hoje fica muito mais fácil o debate, muito mais fácil aprofundar. Agora, claro que na profissão do dia a dia, né, isso vai se inserindo na rotina, né, os processos hoje, né, o processo judicial eletrônico e principalmente com a pandemia, isso avançou, né, foi um passo largo que foi dado. Mas sem dúvida nenhuma é sempre preciso do profissional que sabe argumentar,
né, que sabe buscar o fundamento correto para aquele julgado. Então, eu ainda vejo a importância grandiosa do advogado na condução do processo, né, na defesa do cliente, para montar o seu argumento, montar a sua defesa. E o direito é uma área muito humana. Por exemplo, o direito de família. Na maioria das vezes, né, o advogado ser um psicólogo da família, na questão da guarda ou do divórcio. E também na questão da conciliação, né? Sim. Mesmo quando eu trabalhava com a orientação de estágio, a gente fazia muitos atendimentos na área da família, né? E quando o aluno está ali, né, no dia a dia, o que você quer logo que você está fazendo estágio? Você quer entrar com o processo, né? E a orientação era sempre ir com um pouco mais de cautela, porque quando esse cliente chega com as angústias, né, chega com as dificuldades, às vezes no momento, né, inflamado de discórdia ali entre a família, e aí a condução é primeiro da conciliação, né, tentar recuperar, tentar resgatar essa família, né, porque é isso, na verdade o cliente ele não vem procurando a contenda, não vem procurando o processo, ele vem procurando a solução do seu problema. Então passa pelo advogado também essa questão da conversa, da conciliação, de tentar outros caminhos que não só a questão judicial. E atualmente você tem um novo desafio, que é a docência para o mestrado, certo? Como é que está sendo essa transição de professora de graduação para professora de mestrado? Tem sido uma experiência realmente desafiadora, assim. É um outro perfil, né? Eu concluí o doutorado em março e fui convidada para ministrar, em conjunto com a professora Celeste, uma disciplina no nosso mestrado em Gestão Integrada do Território, que é um mestrado interdisciplinar. Então, primeiro a experiência, né, de ter alunos das mais diversas profissões, das mais diversas áreas, né? Então, alunos de áreas completamente diferentes da minha. Então, isso já é uma novidade. Segundo que no mestrado, a gente tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais nos assuntos, né? O aluno do mestrado, ele já tem uma profissão, ele já tem uma formação, ele já tem uma experiência de vida, então a troca, né? Se já existia a troca na graduação e ela é muito gostosa e enriquecedora, no mestrado é muito maior, né? Porque quando a gente aprofunda nos assuntos, esse aluno já tem uma bagagem, já tem uma experiência, então a troca ela é muito maior, né? A experiência vivenciada é fantástica, né? A cada aula a gente vê assim, os avanços, a gente tem a oportunidade de fazer muitas atividades em conjunto, então a gente participa de congressos em parceria, a gente constrói artigos científicos para publicar, né, juntos. Então, assim, essa experiência do mestrado realmente tem sido maravilhosa e muito importante também para o meu crescimento enquanto docente na universidade. Porque aí já é um perfil de aluno profissional e pesquisador. Isso, né? Ele já vem, né, ele já com esse traz, tripé, né? Traz essa experiência, ele está desenvolvendo a pesquisa dele, né? Então, é um aluno que ele já vem para as discussões já com foco no que ele já está discutindo na pesquisa dele. Então também, né, às vezes a gente tem uma sugestão de um texto, ele já tem um outro para trazer e também contribuir. Então é realmente uma aula muito mais interativa, né, e de muita contribuição. Então o desafio da docência no mestrado, ele é realmente, principalmente no nosso mestrado, interdisciplinar e realmente assim, uma troca mais efetiva. E o mestrado em Gestão Integrada do Território, eu acho que o mais fantástico dele é o entrelaçamento das ciências, porque na verdade não existem ciências isoladas, todas elas conversam entre si. Né? E nem existe mais fronteiras, né? As fronteiras dos diversos territórios, né? Então a gente vê
o entrelaçamento dessas ciências, por exemplo, né, nós temos alunos que são médicos, advogados, delegados, professores, jornalistas. Então, assim, várias áreas. E aí é muito legal quando a gente tem a aula, né, e junta essas experiências tão diversas numa aula, e você começa a ver, né, as territorialidades se destacando, né, nesse movimento deles. E aí você percebe que realmente são áreas que se entrelaçam, não tem como a gente desfazer e separar disciplinarmente. Né? Cada vez mais não existe essa divisão entre essa os educação conteúdos. Conteudista caiu por terra. Caiu por terra. Né? É algo muito mais global e muito mais único, entrelaçado, né? único. Único. Não dá para dividir em compartimentos. Lissandra, foi um prazer te entrevistar, tá? Te conhecer mais aprofundadamente como professora, né? Uma área que é muito linda, né? Cujo reconhecimento pessoal é engrandecedor para a alma. E o Prosa Cultural está de portas abertas para você, tá? E uma honra contar com a sua contribuição aqui nesse momento. Que isso, eu que agradeço. Contar um pouquinho dessa experiência para mim foi muito importante, né? E esse desafio novo, então eu estou muito realizada enquanto docente da instituição, enquanto docente do mestrado. É muito bom ver que a instituição reconhece o nosso crescimento, né? E reconhece esse investimento que faz em cada docente. Então eu que agradeço o espaço. Obrigada, Lissandra. E por aqui fica mais uma edição do Prosa Cultural e até o próximo programa.